Doutor André Linhares, como vai? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bom, graças Tudo a Deus. tranquilo? Ótimo. Vamos falar de imigração? Vamos falar de imigração e não mais de assuntos criminais, né? Que pode, horrível, que coisa né? absurda, né? Impressionante. É inacreditável. O mal existe, né? Exato. Quando você pensa que já viu de tudo, acontece esse tipo de coisa. Mas enfim, a gente deu uma notícia aqui essa semana, André, que o ICE tem atuado bastante na Carolina do Norte. Prendeu mais de 200 imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, atuando forte. E a maioria deles com passagem, com pedido, ordem de deportação, ou seja, pessoas que já estavam sendo procuradas. E a gente deu uma outra notícia essa semana também aqui, de pessoas que abusam de imigrantes ilegais. Ou seja, foram 3 pessoas que pegaram um imigrante ilegal, bateram, roubaram e falaram para ele, ó, se reclamar, a gente fala que você é ilegal e não tem o que fazer. Ou seja, André, a gente cansa de falar, mas é a pura verdade e o noticiário mostra isso. Imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos não tem vez, né? A questão da imigração ilegal continua sendo um problema, né? E vai ser um problema, vai se estender não só na administração atual, como em administrações futuras também. Nós temos aí um número elevado acima, né? Dizem 11, 12 milhões, mas provavelmente esse número é maior e isso vai continuar sendo um problema. No caso atual, realmente a polícia de imigração, que é chamada de ICE, né? Ela realmente tem efetuado batidas, né? Usando essa palavra mais genérica, para né? Buscas e apreensão realmente em determinados locais. A notícia que você deu é interessante que, no fundo, eram imigrantes que trabalhavam em empresas, na verdade, em fábricas, né? Inclusive, até uma trabalhava na fábrica, se não me engano, de produção de armas. Exato. E realmente fizeram lá uma busca e apreensão e descobriram pessoas que não tinham autorização de trabalho. É verdade. Nessa mesma notícia, as autoridades do ICE disseram o seguinte, olha, nos locais onde a polícia nos ajuda menos, e é o caso da Carolina do Norte, nós vamos atuar mais forte, fazer mais batidas, atuar com mais precisão em alguns locais. E é curioso nisso, né, André? Tem algumas cidades santuárias aqui nos Estados Unidos onde a polícia não atua tão forte e aí o ICE vem e faz o trabalho dele, né? Exatamente. É um ponto muito interessante porque existem questões de estados e cidades. Na Carolina do Norte, na verdade, algumas cidades são consideradas cidades santuárias. A Flórida também tem algumas. Miami, por exemplo, ainda é considerada uma cidade santuária, entre aspas. Já mudou bastante coisa, mas era uma cidade santuária. Então, o ICE realmente vem atuando. O fato de ser uma cidade santuária não significa dizer que você esteja completamente seguro de uma possível busca e apreensão da imigração, de forma alguma, porque o ICE é um órgão federal, é a polícia ligada ao Departamento de Polícia Federal e não estadual. Então, a questão do ICE da questão da cidade santuária, você, por exemplo, separado num trânsito, por exemplo, né, ou uma batida de carro, o policial, né, da cidade ou do estado, normalmente, quando é a cidade santuária, principalmente no caso da cidade, ele não reporta o seu estado imigratório para as autoridades. Essa é a questão da cidade santuária. O único lugar que eu conheço até hoje que foi adotado a questão do estado santuário é a Califórnia. Então essa é a questão da cidade santuária. O policial que te para, você passou o limite de velocidade, ele vai lá, vai olhar a sua carteira de motorista, se tiver, né? E vai te aplicar uma multa, mas não vai reportar o seu status imigratório para que você seja deportado ou algo do tipo. Exatamente. Dependendo de onde fica situada essa cidade santuária, de repente, até quem não tem carteira de motorista recebe uma leniência, no caso, por nós sabermos que em alguns locais, dependendo do estado, né, você não pode tirar a carteira de motorista, não tendo realmente a legalização, mas você tem essa questão da cidade santuária. Alguns estados, como por exemplo a Califórnia, o Washington, que não é o capital Washington, o estado, Illinois, entre outros estados, eles emitem carteira de motorista para os indocumentados. Então, você pode, na verdade, ter habilitação para dirigir, mesmo não tendo autorização para residir. E você falou aí, muitos desses imigrantes ilegais que foram presos trabalhando. Né? E é incrível como em alguns locais, mesmo sem os documentos necessários, eles conseguem trabalho. Né? E muitos deles, não é o caso desse, pelo menos a maioria, segundo o ICE, a maioria dessas pessoas que foram presas, a maioria tinha passagem e ordem de deportação. Mas tem muito imigrante ilegal que está aqui trabalhando, não tem problemas com a lei.
mas não tem uma vida tranquila, Sim, né? Porque a sim. qualquer momento pode simplesmente perder tudo porque não tem um status legal por aqui, né? Exatamente. Isso e também muito relacionado ao local onde você vive, onde você se encontra, né? Determinadas cidades e estados são um pouco mais suscetíveis a essa questão de você, de repente, ter uma situação cotidiana, né? Que seria, de repente, você está dirigindo um pouquinho acima da velocidade, você pode realmente ter uma situação que se encontrar numa situação indelicada, realmente. Algo que me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui foi a escola, né? Porque eu fui colocar meus filhos na escola e falar com todos os passaportes, primeira vez, né? Todos os passaportes, visto, folha da empresa, o I-94, não sei o que. Cheguei lá, a moça, tudo bem, comprovante de residência? Ah, não, bate com aqui, não, as crianças podem começar amanhã. Falei, mas e o visto e tal? E aí, depois você vai ficar sabendo, a educação aqui para eles é primeiro lugar. Sim, né? sim. Um familiar veio me visitar com os meus sobrinhos e na hora de passar lá na imigração, o rapaz falou assim, então vão ficar quanto tempo aqui? 1 mês. Mas vão ficar 1 mês sem ir na escola? Falou, não, ele explicou que estava de férias no Brasil, que era diferente daqui, porque a preocupação deles é criança na escola. Sim. Então tem muitos imigrantes que não têm a documentação que conseguem colocar os filhos na escola com tranquilidade também, né? As escolas, de uma forma geral, elas não vão requerer uma comprovação de status imigratório, né? Você pode chegar em qualquer escola e se matricular. Algumas escolas já perguntam e alguns vão um pouco além, dizendo, olha, no fundo, vocês pais não estão em status legal e tal, mas isso não impede que a criança seja matriculada, não. Isso é verdade. Só mais uma coisa, realmente lembrando que esse caso antigo é muito importante até o ouvinte saber. Em caso de apreensão, logicamente não se deve falar muito, né? Mas no caso de apreensão, entende-se que normalmente você vai para uma casa de detenção. Tudo que você tem, né, fica para trás. Então, é muito complicado quando você cria uma vida, né? Claro. Uma casa, você tem móveis, você tem tudo, um carro, tudo, e de repente isso tudo é retirado de você abruptamente, tá? Isso é importante a gente levar isso em consideração. Então façam planos, né? Sem dúvida. É importante, caso Não alguma coisa... Não é brincadeira, imagina só, você constrói sua vida aqui sabendo dos riscos, sabendo do perigo e de repente tudo acaba. Né? O que você Pode ser de um construiu minuto com para o 15 outro. anos, exatamente. Então procure um advogado, procure o doutor André Linhares para ficar legal aqui nos Estados Unidos, sem medo. Quando passa a polícia do lado, não dá aquela tremedeira no carro. Você fala, barato, estou sem carta. Vamos fazer tudo legal de maneira correta aqui nos Estados Unidos. E o doutor André Linhares está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas. Doutor, obrigado, hein? Muito obrigado. Você é carioca, né? Sim, sou carioca. Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo? Olha, eu prefiro não falar para não gerar uma controvérsia com um cliente que, na verdade, não vão gostar do meu time. Então, eu tenho um time, mas é melhor não falar, porque no Brasil, futebol tão forte no Brasil que a gente durante não pode... 20 anos eu fui... 20 não, 18. Não sou tão velho assim, apesar dos cabelos brancos. Eu fui jornalista esportivo. Opa. E eu não falo meu time, não falava meu time também, exatamente depois das mídias sociais ainda por cima, jogava lá Corinthians e Palmeiras. Lance duvidoso, pênalti. Seja para um lado, seja para o outro. Aí eu falava, foi pênalti. Nosso lado adversário, seu palmeirense, não sei o quê, não sei o que lá. Foi pênalti pro Corinthians. Seu corintiano, gente, pelo amor de Deus. Não, principalmente porque, exatamente, futebol é uma coisa tão fervorante no Brasil. Passional, né? Passional, exatamente, que a gente prefere não, né? Eu falo, tipo assim, eu não gostei desse advogado porque ele é desse time. Então, né? O meu time hoje é jurídico, né? Orlando City. Orlando City, tá bom. Esse é Orlando City. É o time da cidade. É o time da cidade, Orlando. Isso aí. Valeu, André. Obrigado mais uma vez pela presença. Nada. Até semana que vem. 5 horas e 34 minutos. A gente faz mais uma pausa e já tem mais aqui na CBTV News.